E a propósito de Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro deu uma entrevista ao Globo. Os bolsonaristas não podem reclamar que a imprensa não dá espaço para eles, hein? Eles defendem teses golpistas hoje no jornalismo como quem desfila uma roupa nova. Com mais desenvoltura que a Virgínia Fonseca na CPI das Bets. E foi uma coisa engraçada ali, porque ele misturou golpismo com ejaculação precoce e produz, sei lá, a meu ver, disfunção democrática, né? Ele falou sobre 2026, né? E ainda incomodado com a entrevista do Temer, né? Você vê, Temer tentando botar um pouco de juízo na cabeça da direita, dos conservadores, mas tem gente que não quer juízo não, vai bem, né? Que juízo quer? Eu quero ir pra galera. Tá, vai. O senador Flávio Bolsonaro voltou a dizer que o pai Jair Bolsonaro segue na disputa à presidência em 2026 e que não existe deadline para um eventual apoio a outro nome da direita. Na visão do parlamentar, o governador Tarcísio de Freitas é peça fundamental, mas como candidato novamente ao governo de São Paulo. As declarações foram dadas em entrevista ao O Globo. Flávio aproveitou para criticar a declaração do ex-presidente Michel Temer ao programa Canal Livre da Band sobre uma possível frente única da direita. O senador disse o seguinte: fico sem entender como alguém experiente como o ex-presidente Temer imagina um projeto eleitoral de direita sem o Bolsonaro. Temer tem liderança política, mas não tem qualquer liderança eleitoral. Por mais que se esforce para escolher um nome para substituí-lo, o nome escolhido precisa ser construído com ele, e neste contexto, o MDB seria muito bem-vindo à nossa chapa. O Temer não é de nada, pode ter liderança política, não tem liderança eleitoral, mas ninguém falou que seria sem Bolsonaro, assim, chutando o Bolsonaro. O problema é que o Bolsonaro tem medo de escolher alguém e cair na irrelevância. Então aí ele vai empurrar isso e aí vai ficando difícil. Mas foi só isso que o ex-presidente falou, né? Mas, como vocês veem, não é que não existe direita sem Bolsonaro como quer Tarcísio, é que as pessoas são proibidas, inclusive, de pensar. Né? E aí, é impressionante, ele atacou o Temer porque o Temer indicou o Alexandre de Moraes para o Supremo. E uma crítica absolutamente infundada, infundada assim, que não faz sentido. Claro que eu não acho que ele tem que gostar do Alexandre de Moraes, mas a crítica é burra, né? Pode ir direto para as aspas, vai. O que ele falou? É importante lembrar que o precedente das escolhas do Temer é muito ruim. Basta lembrar que quando ele escolheu algo sozinho, escolheu pelo Alexandre de Moraes no Supremo. Está feito o convite para que o Temer caminhe conosco, dialogue e deixe de querer construir um nome sem o Bolsonaro. Esse projeto estaria condenado ao fracasso. Para quem o Bolsonaro apontar, a direita vai. O movimento é legítimo da parte dos governadores. Eles tentam ocupar um espaço que pensam estar vago, mas não existe vácuo de poder. O povo se sensibiliza com tantas perseguições e Bolsonaro está no seu direito de reivindicar a sua candidatura. Ninguém vai ganhar por WO. Então tá. Arthurzão, Arthur, vai bem? Por mim, tá ótimo. Se é que vocês me entendem. Sim. Isso aí, Flávio. Não recua não, tá? Vai até o fim. Tá bom? É isso mesmo. Não, Flávio, faz sentido, né? A hora que escolher alguém, como diria De Gaulle, o primeiro dever do estadista é a traição. Mas o Tarcísio, né, continua fiel, não é isso? Então, agora, atacar o Temer porque o Temer escolheu Alexandre de Moraes, realmente, né? Quando ele escolheu sozinho, queria que tivesse escolhido com quem? Seu pai, quando escolheu o André Mendonça, escolheu com quem?
Seu pai, quando escolheu o Nunes Marques, escolheu com quem? Né? O ex-presidente Michel Temer classificou a irritação demonstrada por bolsonaristas em relação à sua proposta como um sinal dos tempos. Você faz uma proposta decentíssima, não é? De colocar projeto contra projeto, e o pessoal se irrita. Esse é o clima que se instalou no Brasil. Se Bolsonaro conseguir ser candidato, o que não parece fácil por enquanto, de repente esses governadores ligados a ele, direto ou indiretamente, podem apresentar um programa a ele. Eu não excluo ninguém, eu excluo quem não tem programa. Deu sutilmente aqui, né? E aí o presidente ainda falou, ele, né? Veja o caso de Tarcísio, tem sido muito sábio. Ele é bolsonarista, não é desleal ao Bolsonaro, mas afirmou uma identidade própria, sem se opor ao Bolsonaro. Ter a oposição do Bolsonaro não dá. Só que aqui eu preciso ponderar, né? Leva uma agenda junto. Não dá para se opor a Bolsonaro. Não se opor a Bolsonaro significa o quê? Por exemplo, dar graça para todo que se eleito, manter a crise institucional com o Supremo, promover a anistia, defender a anistia como o Tarcísio está fazendo? Não, ele criou uma identidade própria. Ele criou uma identidade própria porque o Tarcísio consegue falar português ao menos. Tem um raciocínio organizado. Lida mais com coisas deste mundo. Mas se aquela é a agenda, lamento. Tem uma ação penal. É a agenda do golpe. E aí o Flávio resolveu falar sobre problemas, sei lá, né? Falou que ejaculação precoce? Diga, vai. Ao ser indagado se ficar de fora da disputa eleitoral de 2026 iria significar a morte política de Bolsonaro, né, de Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro disse o seguinte: Bolsonaro não tem apego pelo poder. Ele continua nesta batalha por ser o mais preparado para conduzir o Brasil a partir de 2027. É o presidente que deu autonomia ao Banco Central. Alguém que tem apego ao poder faria isso, por acaso? É só um exemplo de que ele não se coloca como candidato para se valorizar ou para não sair do jogo político. Ele tem esse direito por estar inelegível na mão grande, em um julgamento tendencioso. É preciso respeitar mais o Bolsonaro e acabar com essa ejaculação precoce que é tratar de 2026 sem contemplar o nome dele. Olha, é muito impressionante, né, que se refira ao jogo político. O Flávio, ele tenta ser o pensador, né, político. Ele tenta ser o pensador político, mas na hora H ele tem na hora H, o tempo todo ele tem um DNA, né? E aí atacou o Alcolumbre, porque o Alcolumbre está viajando com a função institucional do presidente do Senado. Ainda não conversei com o Alcolumbre sobre o tema, tentarei na semana que vem com ele em Brasília. Precisamos entender que texto é este e qual a estratégia. Ele está se referindo àquele texto, àquela proposta que cria as causas de redução e de elevação de pena envolvendo os ataques do 8 de janeiro, que é uma proposta que aposenta a anistia, e se a preocupação real era realmente, né, beneficiar algumas daquelas pessoas, essa proposta é uma proposta boa. Não, mas ele obviamente não quer, né? Então aí, o que o Flávio está dizendo é o seguinte: não existe política na direita sem a gente, não existe política na direita sem a nossa agenda, quem quiser que se subordine. E até agora a direita tem sido reverente, né? Só que esse projeto dessa direita bolsonariana representa crise institucional. Se é isso que querem, né?